aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, na boa, o dia de ontem foi recheado de boas notícias, boas análises, o resultado que Flávio vem demonstrando aí já nas pesquisas, por mais que eu não leve essas pesquisas a sério, ele é bastante animador, porque a gente fica vendo aí, né, como a imprensa fica em choque, o Lula em choque, e não só isso. Flávio ontem lá na reunião do PL, botando ordem na casa, confirmando o que nós sempre sabíamos, que em Santa Catarina ia ser Carlos e a Carol de Tony. Isso e muito mais, a gente vai comentar bastante no vídeo de hoje, umas coisas bem positivas. Só que, além disso, logo depois eu terminei de gravar o vídeo de ontem, rapaz, tô lá na rede social, delação, envolvendo aí o escândalo do INSS e os alvos. Já devem saber, né? Lulinha, filho de Lula, e a mulher do ex-sócio do Paquito, Ave Maria. Obviamente vamos falar sobre isso, obviamente vamos falar sobre a CPI do crime organizado, que deve acontecer alguma coisa aí em termos da justiça, né? Porque é uma atitude antidemocrática. Vão quebrar o sigilo lá da Maridite e convocar os irmãos do Toffoli. Já a dona Viviane e a turma do Lula entrou em campo pra blindar. Não mexe na mulher do Xandex. E muita coisa pra gente comentar na primeira parte, mas sem sombra de dúvidas, chegaremos na segunda. Falar do nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro. É um momento estranho, né, na vida de um bolsonarista, porque são muitas notícias boas num curto intervalo de tempo, que aí eu fico meio assim, né? A gente só tá acostumado a tomar na cabeça. Mas vamos lá. Começando, Metrópolis, André Chaldes, junto com Andresa Matais, ex-dirigente do INSS, ex-dirigentes, no plural, fecham delação e entregam Lulinha e políticos. Dois ex-servidores do alto escalão do INSS estão em processo avançado de delação premiada. A coluna apurou que o ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios da autarquia, André Fidelis, entregaram o filho mais velho do Lula, o Lulinha, que está, né, fora do Brasil. Os maldosos vão falar que ele fugiu. Óbvio que não, gente. Ele jamais iria fugir. O filho do Lula jamais faria algo errado. E detalhar o envolvimento de políticos no esquema. Entre os políticos citados pelos delatores estaria Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda. Fazia parte, inclusive, do Centrão, né? Chegou a ocupar o ministério no governo Bolsonaro. É a primeira vez que o nome dela aparece associado ao esquema. Flávia é mulher do economista Augusto Lima, o nosso queridíssimo Guga Lima, ex-CEO do Banco Master e ex-sócio do Paquito. Ai, que maravilhoso! Flávia nega qualquer relação com os fatos. O Lulinha, idem. Aí a Globo demorou, né, para falar sobre o assunto, mas também quando falou, trouxe informaçãozinha extra. 5h30 da tarde de ontem, Lulinha se coloca à disposição do Supremo para prestar esclarecimentos na investigação do INSS. Olha o tom, né? Olha o tom que a Globo devia colocar, né? Lulinha na delação. Aí lá para as tantas, quando a Globo fala da delação, alguns alvos da operação sem desconto estão negociando um acordo de delação premiada com a PF, ainda não foi homologado. É o caso do ex-procurador do INSS, o Virgílio, que é suspeito do envolvimento do suposto esquema de descontos indevidos a aposentados e pensionistas do INSS. Ele está preso desde novembro de 2025. A informação extra é o quê? A informação sobre a colaboração de Virgílio foi revelada pelo Metrópolis e confirmada pela Globo. A informação extra é que a Globo também confirmou isso. Então, realmente, tem uma delaçãozinha no forninho. Já viu os vídeos do Ítalo Senna, do cigarrinho? Ai, cigarrinho! Ai, delaçãozinha! Eita, Lula! Imagina aí, né? Chegar na eleição, vendo o filho, rapaz, sendo perseguido, né? Porque Lula é inocente. O Lulinha é inocente. Aí corta pra CPI do crime organizado. CPI aprova quebra de sigilos de empresa ligada a Toffoli. Maridite recebeu pagamentos de fundo ligado ao Banco Master. É tá ali o Cajunqueira, né? O requerimento foi aprovado de forma consensual após o governo não conseguir formar maioria para derrubá-lo. Mas tentou. Lula tentou blindar o Toffoli. Não conseguiu, não teve maioria. A gente vai voltar a falar sobre isso aqui, que a Mônica Bergamo traz mais informações. Só que ela não falava que o governo tentou, né?
Tentou e não conseguiu. A Mônica Bergamo fala disso e mais. CPI do crime aprova a quebra de sigilo de empresa de Toffoli. Aí tá no subtítulo. Dona Viviane será convidada a explicar relações com o Master. E essa palavrinha muda tudo, né? Convidada, não convocada. Os irmãos do Toffoli foram convocados. Aí você é obrigado a ir. Convite. Aí você vai se quiser. Se tiver tempo aí, tiver disponibilidade. Ela é uma mulher muito ocupada, né? Não vai perder o tempo dela com uma patifaria dessa. Diversas autoridades estão convocadas. O senador Alessandro Vieira afirma que fato é histórico. A CPI aprovou nesta quarta um requerimento de quebra de sigilo da Maridite. A quebra de sigilo abarca o período de janeiro de 2022 a 8 de fevereiro de 2026. O senador, Alessandro Vieira, afirma para Mônica Bergamo que é um passo histórico para o fim da impunidade no Brasil. Essas relações da alta cúpula do judiciário com figuras envolvidas em crime nunca foi investigada. Não estamos fazendo condenação prévia, mas sim querendo esclarecer os fatos. Numa república de verdade, todos podem ser investigados. Ninguém está acima da lei. Os sigilos do Master também foram quebrados. A CPI aprovou ainda a convocação de José Carlos Dias Toffoli, que é padre, e do engenheiro José Eugênio Dias Toffoli, e ambos são irmãos do Toffoli. E aí, decidiu ainda convidar, né? Convidar, não é convocação, não é obrigatório aí, é convite. Vai se quiser. Tanto o Toffoli quanto o Dom Pedro III, explicar, se eles quiserem ir, né? Tiverem um tempinho. Eles também aprovaram um convite para que Viviane, a mulher de Dom Pedro III, explique o seu trabalho com o Master. E aí você se pergunta, pô, não podia ter feito uma convocação? Rapaz, até tentaram. Mas sabe como é o Lula, né? Pelo Toffoli, o Lula não vai mover céus e terras, mas pelo Xandex. Ave Maria. Na hora que Lula vê aquela careca brilhando, o Lula já treme, né? Com medo de ser preso. Ele é um homem pra todo mundo. Senado barrou quebra de sigilo de escritório da mulher de Dom Pedro III. Um parecer técnico. 100% técnico. Ah, eu adoro isso. Quando é na técnica, é muito bom. Mas um parecer técnico da advocacia do Senado, concluiu do ponto de vista jurídico, não era recomendável a quebra de sigilo do escritório de advocacia nas circunstâncias apresentadas. Serviu de base para que a CPI do crime organizado não levasse adiante requerimentos contra o escritório da dona Viviane. Pronto. Decisão, gente, 100% técnica. Graças a Deus, para ninguém ficar aí, né? Esses bolsonaristas. Foi técnico. Foi técnico, viu? Fique quieto. Não reclame, não. Aí o Paquito falou que vai depor agora. Não quis na CPI, mas vai conversar com o Renan Calheiros. Que vai agora dia 10. E é dia 24. Já deu um bolo no Renan, mas disse não, na volta a gente vai. Marcou agora para dia 10, né? Vai saber. Aí disse que fez um bem bolado aí, um acordão, para falar apenas sobre a liquidação do Banco Master. Também não acho que o Renan Calheiros quer saber de outras coisas, né? O Renan Calheiros não vai querer saber de festinha nenhuma, nem de nenhuma outra confusão, mas a observar aí para que lado essas coisas vão. Aí o William Vac fez uma breve análise, dizendo que a CPI do crime organizado convida Supremo e eleva a tensão em Brasília. Eu acho que o que eleva a tensão em Brasília é a conduta de algumas pessoas, as ações de algumas pessoas, não uma CPI querendo investigar possíveis coisas erradas. Eu acho que é uma inversão de valores muito grande. Mas dependendo da minha opinião, que não serve de nada, o William Vac fala que tem toda a razão de ser uma das frases mais famosas da política em Brasília. A de que se sabe como começa uma CPI, é uma comissão parlamentar de inquérito, mas nunca se sabe como termina. Pode ser que leve a mais investigações, revelações, denúncias, até prisões, embora ultimamente tenha levado a nada. Pois já se sabe como vai começar uma delas, a do crime organizado. Começou de forma bombástica, fazendo convites a ministro do Supremo para comparecer, além do presidente e do ex-presidente do Banco Central, ex-ministros da Fazenda de vários governos e um ministro palaciano do atual. Ao contrário de convocações, convites não obrigam a pessoa convidada a depor em uma CPI. Portanto, os ministros convidados, Toffoli e Dom Pedro III, não precisam ir e não vão. Claro que se trata de uma armadilha, sobretudo política, dado o óbvio desgaste de ver integrantes da corte
convidados a falar sobre eventuais ligações com um banqueiro acusado de fraude. Um dos assuntos investigados para a CPI, né? Que é o escândalo do Banco Master. Mas o que a CPI está tentando fazer, de início, é quebrar o sigilo de uma empresa a qual está ligado um dos ministros. E aí o jogo se torna muito mais perigoso para todos os envolvidos. Dado o amplo grau de compra de acesso exercido pelo dono do Banco Master em vários setores da política brasileira, é bem reduzido o apetite no parlamento por uma CPI voltada apenas para o tal banco. Alguém sabe como isso termina? Do ponto de vista da política, talvez melhor nem mesmo saber, não é? É diferente para o Supremo. Não se sabe de fato como essa CPI vai acabar. Mas para a corte, né? Já começou mal. Aí falando de começar mal, esse clima. Cada um ontem resolveu reforçar mais uma vez. Por isso que eu tô sentindo falta aqui da luz. Tô meio escuro. Também dos problemas. E batendo na tecla ainda da questão, né? Em queda das fake news, do OAB, os absurdos aí que estavam rolando. Aí a Brígido, que está cobrindo bastante essas coisas ligadas ao judiciário, diz que o inquérito das fake news é a gênese da crise atual do Supremo. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar quem poderia imaginar que nasceu o inquérito das fake news? A coisa fugiu do controle quando o Supremo escolheu usar o fim para justificar os meios. Mais precisamente há 7 anos, quando foi aberto o inquérito das fake news para investigar crimes dos quais as vítimas tinham direito ao foro especial, não investigado. Parando aqui para pensar sem birra, eu não sei nem se eu colocaria o inquérito como a gênese. Acho que a gênese da crise, eu vou ampliar, a crise atual do Brasil, não do Supremo, porque acho que é uma crise generalizada. A crise do Supremo é a crise do Centrão, é a crise do PT. Você pode até ter mais revolta, sei lá, mais desprezo pelo Supremo do que pelo Lula. Eu acho que tem uma tendência forte disso daí. Mas acho que na cabeça de todo mundo, Lula é igual a Supremo. Políticos do Centrão é igual ao Supremo. As pessoas colocam todas essas pessoas no mesmo balaio de gato. Eu acho que essa crise que o Brasil vive, a crise de representatividade, a gênese dela está no fato de não aceitar perder. A partir do momento que essas pessoas perderam a presença da República e perderam o controle do público, não do Brasil inteiro, mas claramente eles perderam o controle de uma parcela da população. É só olhar para o movimento bolsonarista. Todo esse movimento aí que, encabeçado por Bolsonaro, vem acordando pessoas, vem politizando o povo, falando da importância, né, da política, explicando como as coisas funcionam. A partir do momento que isso tudo aconteceu e eles se negaram a possibilidade do povo ditar os rumos do Brasil, aí começou a crise. Porque esse inquérito, ele só existe por quê? Porque não aceitaram a vitória de Bolsonaro. Na verdade, esse inquérito nem começa para falar da vitória de Bolsonaro, né? Esse inquérito começa lá na própria turma da Receita, depois vai para Cuzoé, ele só vai para cima do bolsonarismo por conta do Moro. Mas a causa do problema que estamos vivendo é porque não se aceita a existência do bolsonarismo, que é essa vontade popular, às vezes difusa, porque não sabe muito bem qual o projeto exato que querem colocar em campo, mas o povo sabe muito bem que não aguenta mais a forma que se faz política no Brasil, que a máquina pública funciona. Eu acho que esse é o grande problema. De coração, gente, assim, a maior parte dessas pessoas tem muito mais dinheiro do que elas precisam. E o cargo, o salário dessas pessoas que ocupam a máquina pública é um nada perto do dinheiro que elas possuem. Você até do Supremo. Pega o Ciro Nogueira. Vocês acham que o Ciro Nogueira é um cara pobre? Família pobre? O Ciro Nogueira tem várias empresas. A família dele tem várias empresas. O Ciro Nogueira é um cara aí que uma vez eu estava conversando com alguém que fala assim, bicho, quando você fala de Ciro Nogueira, você está falando de uma pessoa de 9 dígitos. 7 é milhão, né? 9 dígitos, alguém na centena de milhão em patrimônio. Eu acho que um cara desse precisa do salário de senador? Não precisa pra nada. Absolutamente pra nada. Aí essas pessoas, elas têm a oportunidade verdadeira de gastar todo o tempo delas possível para discutir o país, porque elas não precisam garantir o pão de cada dia, eles têm dinheiro suficiente para as próximas gerações. E ao invés dessas pessoas trabalharem para construir um país decente e entrar para a história como, sabe, herói nacional, entrar no livro dos heróis nacionais, essas pessoas não movem uma pena
para resolver nada. Só se move em torno de lobby. Para resolver nada para quem, assim, para resolver para quem não precisa de nada, porque também já é extremamente abastado. Isso me dói demais. Eu fico pensando, cara, vocês têm uma oportunidade única na vida de vocês. Eu não quero ser político, vocês sabem que eu não sou filiado a um partido, não serei político. Mas eu olho assim na política, poxa, é um caminho para você colocar seu nome no livro de história. Eu acho isso um negócio tão sensacional, sabe? Se eu fosse político, eu queria ver meu nome lá, pra tiver velho, mostrar pro meu neto, falar, ó, aqui, ó, olha teu avô aí, ó. Teu avô botou pocando, bicho. Mas vamos lá, né? Enfim, desde que tomou posse como presidente da corte, Fachin tem recebido de colegas apelos para encerrar o inquérito. Já passou da hora, disse o ministro à coluna em caráter reservado. A OAB entregou um ofício a Fachin com esse pedido, mas é pouco provável que ele seja atendido. Justificativa para a abertura do inquérito foi a excepcionalidade do caso. A missão de órgão de investigação, a necessidade de proteção da democracia, suas instituições. O inquérito o Supremo aprendeu que, se considerar uma causa muito importante, vale tudo para atingir o fim almejado. A gênese da atual crise do Supremo vem dessa máxima. Em nome da autoproteção, o Supremo acostumou-se a abdicar das regras do jogo. Em janeiro, Dom Pedro III instaurou, dentro do mesmo inquérito, uma investigação para descobrir se a Receita havia acessado ilegalmente dados sigilosos de ministro do tribunal. Nos bastidores, ministros reclamam que não havia indício prévio da prática criminosa para justificar a investigação. Para eles, Dom Pedro III lançou mão do expediente para descobrir quem vazou informações sigilosas de sua esposa, a advogada Viviane de Moraes, contratada pelo Master. Ministros também não gostaram da decisão de Dom Pedro III de pedir um levantamento sobre eventuais devassas em informações deles e de seus familiares, sem terem sido previamente consultados. A aposta interna é que, se for levado um recurso ao plenário, essa investigação será arquivada. Estamos falando do inquérito das fake news, mas dessa investigação. E, falando do inquérito das fake news em específico, outra aposta é que, se o fim do inquérito for debatido em plenário, o resultado da votação seria diferente do julgamento de 2020, que manteve o caso aberto. O grupo de ministros que faz oposição a Dom Pedro III acredita que o caminho para o tribunal reconquistar a legitimidade pública passa pelo respeito às regras processuais. Mas o pedido do AB não deve chegar ao plenário, primeiro porque Fachin já se desgastou o suficiente com o grupo de Moraes ao atuar pelo afastamento do Toffoli do caso do Banco Master. E também porque encerrar o inquérito a partir de um ofício do AB só como um atalho procedimental, uma medida de quem prefere seguir desrespeitando os meios para obter os fins desejados. Eu não sei por qual caminho vai se encerrar e pode ter atalhos para perseguir, por que não para resolver? Porque enquanto não resolve, Dom Pedro III determina o uso de tornozeleira eletrônica em sexto alvo de apuração sobre vazamento de dados. Ele não para. A PF cumpriu nesta quarta mandado de busca e apreensão, instalação de tornozeleira eletrônica contra mais um suspeito participar do vazamento de dados de integrantes do Supremo e de seus parentes. A determinação foi feita por Dom Pedro III. A investigação sobre os vazamentos foi incluída no inquérito das fake news, aberto em 2019, e do qual o ministro é relator. Para abrir o inquérito, para perseguir o bolsonarismo, aí pode passar por cima de tudo. Não, mas aí a OAB não pode. Aí para resolver não pode ter atalho. É incrível, né? E só a informaçãozinha que rolou ontem. Medidas de Mendonça afastam homens de confiança de Toffoli na investigação. Os peritos lá, segundo a Malu Gaspar, o Toffoli escolheu a dedo e o Mendonça deu um tapa e falou: sai. Vaza. Sai de perto de mim. Ok. Não tô ainda botando muita fé no Mendonça não, mas tá ok. Acho que o Mendonça devia tirar o sigilo da investigação, para começar. Seria de boníssimo tom. Mas vamos falar dele, Flávio Nantes Bolsonaro. E vou até me desculpar. E ontem, gente, eu coloquei no título, né? Flávio já empata. Não é que Flávio empata. Flávio já vence. Me perdoem por esse erro inaceitável. Nosso futuro presidente já vence. Não tô nem aí se é por um voto de diferença por 1000, já vence. Em disputa de segundo turno, Flávio tem 46,3% e Lula 46,2%. Atlas Intel. Lembrando que
2 dias atrás, eu estava nesta cadeira, olhando para esta câmera, talvez vocês estavam me ouvindo, e a gente falava do Robson Bonin. Ou foi no vídeo de ontem? Ou foi ontem ou foi anteontem? O Robson Bonin da Veja falou, talvez a próxima Paraná Pesquisas apareça aí, né? O Lula na frente, né? O Flávio na frente. E aí sim a gente comentou, né? No final de semana, saiu a matéria da Bônica Bergamo, da Atlas Intel, falando lá, né? Olha, acho que o Flávio vai estar na frente, viu? É os tracks aqui da Atlas Intel. E era os tracks da Atlas Intel. Agora saiu a pesquisa mesmo. Essa pode divulgar. Quem tá na frente? O Flávio. A aprovação de Lula cai. E desaprovação é de 51,5%. Que triste, né? Oh, meu Deus do céu. Reeleição de Lula causa mais medo que eleição de Flávio. É a tese do Estadão, inclusive, viu? Mas tá ali. Eu comentei, né? Ninguém de bem quer Lula reeleito. De bem não quer. Tem algum problema. Tem algum desvio de caráter. Aí vem o Sakamoto. Negacionista. O negacionista Sakamoto não quis aceitar os dados do segundo instituto mais petista do país. O André Roman é petistão. Só perde pro Felipe Nunes, porque é absurdo, né? É o cara da Globo News. O cara escreveu um livro com o ex-ministro da Dilma, lá, o Thomas Trauma. Aí ser mais petista que o Felipe Nunes não dá. Mas o Andrei, petistão. Aqui é a chuva do choro da imprensa. Choro maravilhoso. Tem três recortes aqui. Vamos começar com o nosso amigo Sakamoto. Ele aqui deixou o lado bolsonarista dele de lado, voltou a ser petista. Um certo cuidado, eu não estou julgando a pesquisa, estou só falando que isso aqui não está batendo com outras pesquisas que a gente vem acompanhando. A própria Quest coloca que a aprovação de Lula entre quem ganha até 2 salários mínimos é uma faixa um pouco maior, mas é de 54% e a desaprovação é de 38%, que é o que o pessoal está acostumado, inclusive, a ver, que os mais pobres apoiam Lula por uma série de razões e os mais ricos são mais críticos ao Lula por uma série de razões. O que essa pesquisa está colocando aqui é o contrário. Né? Então, os mais ricos apoiando o Lula e os mais pobres criticando o Lula, só para deixar claro. E segundo Lula, mas aí que tá, a partir disso, alguns pontos interessantes. É claro que, e aí acho que não só por essa pesquisa, mas qualquer outra pesquisa mostra a consolidação da candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Os dados, você vai pegar, tem uma consolidação do voto do Flávio, tem ficou claro e cristalizou que os outros candidatos sem o apoio do Bolsonaro não vingam. Então, essa pesquisa, junto com as outras, apontam que a morte da tentativa da terceira via flopou. A terceira via flopou. A terceira via tenta ser construída por nomes que fazem parte da política. Você tem governador Ratinho Júnior, governador Romeu Zema, governador Ronaldo Caiado, governador Eduardo Leite, né? Esses nomes tentam se consolidar mesmo diante do bolsonarismo tá aí, com o Flávio Bolsonaro. E isso está se mostrando que são inviáveis, né? Vão fazer figuração. As bonecas do Kassab estão aí só pra fazer figuração, gente. As bonecas do Kassab podiam já estar apoiando, né? Agora, já emenda aqui uma coisa que eu falei no Quinto Elemento ontem lá no Puxando Fio. Pessoal, de coração, abandonem esse papo de vice. Sério, de verdade. Se até fazer um recorte aqui, você faz. Memorizar e falar com alguém, tô falando sério. Gente, abandonem essas discussões sobre a vice. Estamos chegando aqui no dia 26 de fevereiro de 2026. Nem começou a pré-campanha. O período de descompatibilização só termina em 4 de abril. Ou seja, se o governador ainda quiser sair candidato, ou se quiser sair, que seja para senador, não quero ser governador, quero ser senador, tipo Ratinho Júnior, tem que se descompatibilizar. E eles vão, Ratinho, Caiado, até dia 4 de abril. O Flávio hoje, sem botar o carro na rua, sem apoio dos nomes da direita, sem apoio dos veículos da direita, sem apoio da imprensa, sem apoio do empresariado, sem apoio de ninguém, o Flávio já está na frente. Eu comecei aqui a organizar as coisas do Atlas desse mês e, às vezes, quando a pessoa não acompanha a política assim, de perto, no dia a dia, no olho a olho, cadê? Onde é que eu botei? Esse aqui, ó. Pronto.
Quando a pessoa não acompanha, às vezes a coisa vai passando. Só que quando você coloca em perspectiva, você fala, caraca, bicho, a coisa realmente ganhou outra proporção. Olha como foram as notícias do início de fevereiro, ó. Flávio Bolsonaro cresce e empata tecnicamente com Lula no segundo turno. Isso no início do mês. Lula vê vantagem para Flávio diminuir. Rejeição do Lula cresce, chega a 44. Lula é rejeitado por 44, Flávio 34. É mais rejeitado, e essa pesquisa mostra isso. Aí aqui é da ideia, lá da exame. Foi falar lá com a turma do UOL, o Sakamoto desesperado. Aí o Flávio basicamente já estava empatado aqui na GERP. Aí começou, né, o Pedro Doria. Rapaz, o Flávio pode ganhar. Rapaz, o Flávio pode ganhar. Flávio surpreende, mas não cumpre o requisito do mercado. O cálculo da idade de Flávio para derrotar. E aí já tava ali, cara, a gente tem que fazer isso, tem que vamos reforçar aqui, precisando de palanque na Bahia, precisando de palanque no Nordeste, né, como um todo, no Ceará. Vazaram, inclusive, umas anotações do Flávio, que você vê que já está se discutindo no Nordeste como um todo. A força inédita de Flávio, que pode mudar o jogo. Aí o tempo foi passando, ó. Flávio tem 37,2, Lula 35,2 no primeiro turno, diz Futura. Flávio vence Lula no segundo turno, 5,8 pontos. É porque a Futura o pessoal fica meio assim, né? Parece muito bolsonarista. Mas enfim, Lula registra uma alta rejeição, a mesma aí que aponta na Atlas. Após Genial Quest, vantagem de Lula para Flávio tem recuo, aí foi diminuindo. E eu tô mostrando tudo isso por isso aqui, ó. Falando isso da Veja. É uma da Veja. Cadê? Não é essa, não. Aqui, ó. Pronto. O número que reacendeu o apetite do Centrão por Flávio Bolsonaro. Se você pegar para acompanhar o que aconteceu em dezembro, em janeiro, gente, a quantidade de gente que trabalhou contra o Flávio ficou relinchando nas redes sociais. Ai que isso, ai que aquilo outro, ai pipipi, ai popopô. O Flávio liderando, vencendo Lula. Ele senta em qualquer mesa de uma forma completamente diferente. Uma coisa é o Flávio sentado numa mesa falando, ó, campeão, eu já tô eleito. Tu vai me oferecer o quê? Eu te dar espaço. O Flávio liderando é assim, tu vai me oferecer o quê? Eu vou te dar algum espaço, porque eu não preciso de você para vencer. Outra coisa é o Flávio tá ali na dificuldade próximo do Lula e falar, pô, irmão. Aí o cara pergunta pro Flávio, mas e aí, Flávio? O que é que tu me oferece pra eu fechar contigo e não fechar com Lula? Então, esquece esse papo de vice por hora. Foca em fortalecer o Flávio cada vez mais. Eu tenho certeza que ontem mesmo você vê o Flávio falando em especial do Jair, né? Aí óbvio que ele se emociona, ele lembra tudo que o pai fez, sofreu, segue sendo torturado. Mas acho que no dia de ontem... Não pode acreditar em mim não, mas enfim... Eu conversei com o Flávio um pouquinho a mais além do que foi no ar lá no Quinto Elemento, né? A gente conversou um pouquinho antes da entrevista e um pouquinho depois. E algumas coisas que estavam chateando o Flávio. E eu acho que sair essa pesquisa e ele ter essa confirmação que, poxa, cara, só com a força das redes sociais, das tias do Zap, sabe? O legado de meu pai, meu irmão aqui, Eduardo, meu irmão Carlos me empurrando, e uns gatos pingados aí do deputado, pô, eu cheguei até aqui, bicho. Sabe? Vai dar, velho. A gente vai vencer. Dá uma confiança, sabe, assim, uma alegria, uma alegria assim no coração. Fala, cara, vai. Então sigam reforçando, sigam, gente, trabalhando para converter voto. Lá na live esses dias, 2 pessoas falando, cara, converti um petista. Aí o outro falou, pô, converti um isentão. Teve um cara que me marcou no Twitter, falando, pô, minha família tudo agora vai votar no Flávio. Gente... Cada um petista que vocês converterem é um voto a menos pro Lula e mais um pro Flávio, vale como 2. Aí a meta de vocês por ano, converta um petista, ou então traga 2 isentões. 2 pessoas que anularam o voto lá atrás e aí você traz. Aí são 2, vale por 2 votos. É isso. A força do Flávio agora muda totalmente as coisas. Muda tudo. Porque agora Flávio é a bela donzela a ser cortejada. Quem tem que vir com dote é o Centrão. São os partidos que quiserem estar no time vencedor. Então, esquece papo de vice. Deixa que o Flávio vai resolver. Confia na decisão do Flávio. Acima de tudo, velho. Confia no Jair. Confia no Jair, que a gente vai falar do Jair hoje. A gente já vai aqui até chegar no Jair.
Porque ontem rolou uma parada e Flávio só fez abrir a boca. Confia no Jair. Confia no Jair Messias Bolsonaro. Aí vem a turma da Bandeirante, né? Aí coloca ali. Dá pra sentir o desânimo quando ele reconhece que a candidatura do Flávio emplacou. A candidatura de Flávio definitivamente emplacou, foi absorvida pelo eleitorado de Jair Bolsonaro e até pela centro-direita. Hoje Flávio já é mais citado do que o próprio pai nas pesquisas e tem um resultado muito parecido com aquele que parecia, até algumas semanas atrás, o único nome capaz de vencer Lula numa eleição presidencial, que seria o governador Tarcísio de Freitas. Flávio já aparece com o mesmo nível de aceitação. E para o lado de Lula, a pesquisa é uma tragédia. Mostra que o presidente não conseguiu converter em intenções de votos a medida histórica, né, de você isentar quem ganha, a promessa, né, de campanha de isentar quem ganha até R$5.000 do imposto de renda, R$7.500 também recebe uma isenção, paga menos imposto. Isso não se traduziu em votos para Lula e nem a apresentação e a defesa do projeto de redução da jornada de 6/1 para 5/2. Nada disso tem resultado em intenções de voto a Lula, muito pelo contrário. Ele tem perdido intenções de voto nas últimas pesquisas, o que talvez seja um sinal de que já não é bom negócio jogar parado, né, em 2026. Todo o esforço de Lula, meu Deus, a isenção de imposto de renda não trouxe voto. Foi mesmo, né? E aí a turma do Metrópolis também vem, né? A escreve: jornalistas, imprensa, Planalto, todos estão surpresos com a última pesquisa e não entendem o crescimento de Flávio. Eu entendo. Se chama Tia do Zap. E o do Churrasco também, né? É porque as véias, a rapaz, véia perturba, viu? Mas vamos lá. Vamos falar de pesquisa? Vamos falar de eleições? Essa é nova, essa pegou até a mim de surpresa. Eu vou acompanhar aqui ao vivo com vocês. Tem pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada hoje, e aponta um empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro e também o presidente Lula no eventual segundo turno das eleições presidenciais. É mais daquilo que a gente vinha falando, né? O Flávio Bolsonaro vem crescendo mesmo, mostra que o nome Bolsonaro realmente é um nome importante e que vem trazendo os nomes da família Bolsonaro para o Flávio. Para aqueles que achavam que a candidatura de Flávio Bolsonaro era apenas uma fachada ou era uma espera, né? Era um mistério para que um outro nome fosse trazido à tona, não. Realmente, Flávio Bolsonaro vai ser o nome. Agora, resta a gente saber quem vai ser o outro lado da chapa, né? Quem vai ser o vice. O que o Palácio do Planalto entendeu sobre essa última pesquisa? Eu conversei com integrantes do Palácio do Planalto, integrantes do PT, para saber o que eles acharam. Surpresa, me falaram. Uma pesquisa surpreendente. A gente realmente não esperava isso. Vamos esperar outros levantamentos, outras metodologias, para entender o que de fato aconteceu. Então, assim, eles dizem aqui, eles estão se surpreendendo com esse avanço mesmo do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, que vai disputar. A turma do Lula está surpresa. Eles não esperavam isso, meu Deus. Ai, sério mesmo, vocês achavam que o cara tem o sobrenome Bolsonaro. Vocês não entenderam ainda, sabe, o grau de fidelidade e amor real, honesto. Diversas pessoas nesse Brasil tem pelo Jair. Vocês estão de brincadeira, pô. Vocês estão de brincadeira. Estou surpreso com a coisa dessa. Com o presidente Lula em outubro. Então eles ficaram surpresos, mas estão apostando nela na questão ainda, né, da isenção do imposto de renda. Estão dizendo que os impactos vêm agora em março, em abril, e que aí a partir daí a população vai melhorar a rejeição de Lula. O que mais preocupa a gente hoje, a questão do presidente Lula? A rejeição dele é muito alta. É muito alta, é muito alta. Então isso é um ponto que preocupa. E ainda tem os resultados, ele já tem o resultado da questão do carnaval, do presidente Lula, da reação dos evangélicos, e eles ainda encomendaram mais pesquisas para ver agora o rescaldo, né, que chama. O que ficou ainda, né, como é que tá isso? Então, sim, eles admitem preocupação, falam que estão surpresos, mas que vão esperar o resultado de outras pesquisas para entender o que de fato aconteceu, aí o que está acontecendo. Entendeu o que aconteceu? Vamos começar, né? Aumento de impostos sobre eletrônicos é tiro no pé do governo Lula e no bolso dos cidadãos. Mais imposto, velho. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais o Lula, pô. Aumento de imposto sobre eletrônico, tiro no pé do governo. No debate das redes sociais, né, sobre a medida, a reprovação alcança 74,3%. A aprovação fica em 6,8%, é o gado petista, e 18,9% são neutras, né? É os petistas envergonhados.
Por quê, meu Deus? O que é que tá acontecendo com Lula? Ali, ó. Carnaval da bajulação financiada com dinheiro público fragiliza Lula e fortalece Flávio em pesquisa. Não é difícil de entender. Oh, meu Deus. Tá fácil, gente. Entender o que acontece com Lula. Analista da Atlas Intel explica impacto do carnaval em nova pesquisa eleitoral. É o Yuri Sanches. Aí ele diz o seguinte, né? Carnaval foi um dos fatores chave para esse estreitamento na diferença entre os dois possíveis candidatos. Em entrevista ao Hora H, Sanches explicou que a sátira A Família em Conserva, apresentada durante o desfile de uma escola de samba que homenageava Lula, foi particularmente danosa para o governo. Apesar de não haver envolvimento direto do presidente ou do PT com o conteúdo do desfile, a associação acabou sendo inevitável na percepção popular. Outros fatores que impactaram, né, a avaliação do governo. Ele destacou que, além do episódio do carnaval, outros acontecimentos recentes podem ter influenciado negativamente. Entre eles está a caso do Banco Master. E, apesar de não ter ligação direta com o Lula, pode ter respingado no governo devido a uma associação popular entre o Supremo e a gestão atual, né? As pessoas são meio, sei, né, injustas. As pessoas aí falam, então, olham pro Supremo e enxergam o PT. Vem uma coisa só, Lula e o Supremo. É uma comparação, não façam isso. É uma comparação injusta, né? Não pode falar que Lula e o Supremo é a mesma coisa. Sanches também mencionou medidas econômicas do próprio governo como fatores que podem ter contribuído para a queda de popularidade, como o recente aumento de impostos sobre itens eletrônicos. É um governo que já tem uma imagem mais consolidada disso, é um governo que aumenta impostos para arrecadações, ao invés, por exemplo, de cortar os gastos. Análise. Flávio coleciona acertos na largada, enquanto Lula e o PT erram. Engraçado, né? Só sendo uma matéria da imprensa para falar isso, porque os grandes bastiões da direita brasileira o tempo todo dizem que o Flávio tá errado. O Flávio tá errado em Israel, o Flávio tá errado nos Estados Unidos e na França, tá tudo errado. Quem sabe mesmo fazer campanha é a direita que fica reclamando do sofá. Desde janeiro, o filho de Bolsonaro conseguiu ampliar o diálogo com o eleitorado de centro. Ao mesmo tempo, Lula apresentou oscilação negativa nos índices e demonstrou uma tendência de queda em sua aprovação junto ao eleitorado. Aí vem o Fabiano, na mesma linha. O sucesso até agora de Flávio Todes Bolsonaro. Qual foi aquele comentário do Todes, né? A galera ficou reclamando, mas eu achei que foi aquela típica coisa do falem mal, mas falem de mim. Não muda nada na minha vida. Algum de vocês acham que algum Bolsonaro, em algum momento da sua carreira política, vai apoiar linguagem neutra? Não força a barra, né? A maioria ampla do eleitorado brasileiro já tem candidato consolidado para as eleições presidenciais deste ano. Por isso que é importante converter o petista. E tá na mão de vocês. Não há dúvidas, por exemplo, que a maioria esmagadora do voto ocorrido nas cidades do interior do Nordeste será para o Lula. No caso dos municípios do Sul, para o anti-Lula da vez. Classes e segmentos estão consolidados. Estão poucos eleitores a serem disputados. Em geral, centristas irão escolher o que consideram menos pior. Quem souber conquistá-los vence. O que vemos neste começo de ano é Lula continuar a assinar para os seus, como se viu no caso da Escola Acadêmicos de Niterói e seu enredo sobre os conservadores em conserva. Parabéns aí para essa escola, viu? Parabéns de verdade. Com certeza foi algum bolsonarista infiltrado que fez aquilo ali. Não é possível, não. Não pode ter sido erro, não. Foi muito bem feito para ser só um erro. Mas muito bem feito. Foi algum bolsonarista infiltrado, gente. Já Flávio tem atuado como apaziguador, tanto das brigas internas rotineiras de seu campo, quanto externamente, quando se apresenta como conciliador. Tenta vestir o figurino de Bolsonaro moderado, que não só se vacinou, como até pode falar todes. A pesquisa Atlas, divulgada nesta quarta, mostra o êxito parcial desse figurino. Flávio aparece numericamente à frente de Lula. A questão é que Flávio tem margem para desagradar a direita. Afinal, esse espectro e votar nele da mesma maneira, sobretudo no segundo turno. Pode posar de bom moço, que não quer destruir o sistema institucional, pode até pedir voto para a turma aí dos arco-íris. Lula, por sua vez,
ainda não faz o mesmo movimento do ponto de vista de acenar aos valores desses moderados. Procura apoiar o centro, é certo, mas não tomou atitudes claras no sentido de buscar por esse eleitor fugido. A ideia do PT, pelo que consta, é esperar a consolidação de Flávio como candidato para ligar as metralhadoras contra ele. Irão explorar questões como acusações de rachadinha, ligação com milícia, golpismo do seu pai. A conferir se essa estratégia vai ser eficaz, mas com certeza não esperavam esse avanço rápido de Flávio antes do prazo previsto. Se errarem na dose da ação de infantaria contra o oponente, vitimizando-o, podem pagar um preço alto. Hoje, as esquerdas não possuem o domínio das redes, logo da opinião pública, e a ala antipetista irá devolver a hostilidade na mesma moeda. Momentos de violência política serão inevitáveis nos dias que se seguem. Eu falei no quinta, já falei aqui em vídeo, eu não sei, pessoal, de verdade, eu não colocaria minha mão no fogo, por mais que a imprensa é uma miséria, se a imprensa vai trabalhar, como sempre faz, requentando coisa na época do Requenguela, ela falou, olha o Flávio, as rachadinhas, eu não sei não, viu? De verdade, falando pra vocês, não quero botar esperança no coração de vocês, não sei não. Eu acho que ninguém aguenta mais o Lula. Ninguém aguenta mais. Espero estar certo. Aí a Vera Magalhães reforça uma coisa que a gente também já comentou ao longo do mês. Flávio, avanço de Flávio dita mudança de rumo na pré-campanha de Lula. A gente já comentou isso diversas vezes. Eu sei porque até aqui também, ó. É no vice de Lula. Por exemplo, ó, avanço de Flávio põe Alckmin na frigideira. A própria questão do Lula, né? Trocar o vice. Enfim. Nossa, passei os últimos 2 dias aí organizando tanta coisa. Graças a Deus, fiz um monte no Atlas. Mas enfim. O desastre do episódio da escola de samba, acadêmico de Niterói e a consolidação de Flávio junto ao eleitorado da centro-direita, mais consistente e rápida do que em torno de Lula esperava, acenderam a famosa luz vermelha no Planalto e no PT. A volta de Lula vai ditar uma aceleração das definições de campanha e uma mudança de rumos na estratégia que vinha sendo traçada. É consenso que o desgaste causado pelo carnaval foi grande, junto aos evangélicos. Na exumação dos erros, aliados de Lula veem com um certo alívio o fato de ter se evitado que ele, Janja ou ministros desfilassem, o que evidenciaria crime eleitoral. Mas o erro político é admitido e acreditado ao próprio Lula, que tomou a decisão de ir para o Rio. A ordem é, com a volta de Lula da Coreia, acelerar as definições da chapa presidencial e dos palanques dos estados, sobretudo São Paulo e Minas, os mais intricados e estratégicos. A possibilidade de Alckmin perder seu lugar como vice é bem menos ventilada em Brasília que nas elucubrações que dirigentes partidários fazem em conversas, com jornalistas. Vai ser dos dois, como Sola e tudo mais. Não sei se é bem assim não, viu? O Lula tá querendo pra valer o apoio do MDB e dos republicanos. Pelo menos garantir que ambos fiquem neutros e que deixe aí determinados estados apoiarem o Lula. Por fim, há uma avaliação de que foi um erro a ideia de deixar Flávio correr solto, sem confrontação, enquanto ainda persistia alguma dúvida se Tarcísio seria candidato. O raciocínio ser igual o filho de Bolsonaro seria mais fácil derrubar lá na frente, com munição estocada até meados do ano, não levou em conta que o Flávio seria rapidamente aceito pelo eleitorado de direita, o que deve facilitar também sua metabolização para a classe política, facilitando alianças. O que eu estou falando? Confiem no Flávio, confiem no Jair. O Jair tá vendo, não o cenário todo, mas ele tá vendo muita coisa. E o Jair já tinha dito pro Flávio, sei porque eu sei disso. Deixa pra decidir o vice, Flávio. Mas não der mais, já tá assim pra terminar o prazo, tu vai lá e decide. Esquece esse papo de vice por hora, foca em fortalecer o Flávio. Dê poderes pra ele, ficar metabolizado, chegar grande. Não é para ele chegar, é pro Centrão vir em busca do Flávio, pedir por favor, para ver se obter algum tipo de espaço. Por fim, o repique de rejeição de Lula é visto como reversível. Eu acho que não, viu? O eixo da campanha será mostrar que o presidente estaria do lado do povo brasileiro em contraposição ao chamado andar de cima. Nessa linha, na qual estaria o crime organizado, estavam os escritores poderosos do mundo financeiro e também da política. Nessa linha, olha essa aqui, né? Maravilhoso. A ordem do Lula é deixar a Polícia Federal estourar o que houver para aparecer, no caso Master,
e não afetar o Lula. Não é tudo. Lula vai deixar investigar o caso Master, desde que não caia no colo dele, né? E no núcleo próximo. Uma aposta arriscada. Pode implicar no divórcio definitivo com o Centrão e na implosão de pontes com o Supremo, um ator que foi relevante para enfraquecer o bolsonarismo nos últimos 3 anos. E aqui é curioso, né? A Vera Magalhães trata como normal e até inteligente o presidente da República manter a Polícia Federal na coleirinha, rapaz. Vera Magalhães, deixando claro que você acha que é certo, né? O que estrategicamente é inteligente. Manter a Polícia Federal na coleirinha, deixar de investigar crime para garantir apoio político e institucional. Rapaz, isso daqui tá nas páginas do Globo sem o menor pudor, a menor vergonha. Vigiar e punir gostoso demais, né, Vera? Em torno de Lula, defende guinada ao centro e melhora na comunicação. Por quê? Porque o Flávio tá passando o trator. Após a pesquisa Atlas Intel, mostrando o Flávio na frente, né? Essa pesquisa levou assessores do Lula a defender a guinada ao centro. Isso consistiria, por exemplo, em tentar dialogar mais com o eleitorado moderado, pô. O independente centro, rapaz, vamos parar, Lula. Por exemplo, na pauta da segurança pública, a percepção é que até hoje Lula não conseguiu encaixar um discurso para convencer o eleitorado de que ele tem a solução para aquele que é apontado nas pesquisas como maior preocupação do brasileiro. Uma fonte relatou à CNN que não é preciso adotar o discurso da direita, que bandido bom é bandido morto, mas que é possível ser mais firme na defesa de punição a criminosos. Outro exemplo dado é na tentativa de uma melhor relação com os evangélicos, né? Agora vai. Depois do carnaval, tá bom. Estão perdidos. Aí vem o William Vac. Lula não tem escolhas fáceis neste momento da campanha eleitoral. Que bom. Lula só tem decisões difíceis pela frente em matéria de eleições. E a inação, sua postura favorita em crises, não é opção, né? O Lula gosta de ficar parado e deixa o pau torar dessa vez. Não vai dar. Em boa parte, a situação em que se encontra foi criada pelo próprio Lula. De julgar que ferramentas que funcionaram antes vão funcionar sempre. O sinal de que as coisas não são mais como há 20 anos se acumularam. Mas Lula insistiu em mais do mesmo. Que é, na sua essência, o tipo de política assistencialista populista que hoje está no cardápio de todas as colorações. O povo sabe, independente de quem vencer, o Bolsa Família não vai acabar. Para! Ou seja, não é mais um programa que só está na esquerda. E não há quem dispute eleições hoje sem apelar a essa seção do supermercado do marketing eleitoral. O fato da eleição estar aberta para um Lula que se acha imbatível deveria ser um grave sinal de alerta para ele. Pois, embora o saco de bondades e a gastança tenham sido instrumentos que avisou que utilizaria, sua estreita margem de vitória não se ampliou. Ao contrário, mesmo com o gás do povo, a isenção do imposto de renda, a diferença parece exígua e ameaçada apesar dos graves erros estratégicos de seus principais adversários. Pelas condições que Lula joga normais de pressão e temperatura, ele já deveria estar com a eleição garantida. Mas não está. A jogar por uma série de pesquisas recentes que eu coloco como muito competitivo, mas não como imbatível. Isso se deve a um fator que ele jamais seria capaz de reconhecer. Deve-se a ele mesmo, a fadiga de material que a figura política de Lula representa. O problema é o que fazer. Não tem. Só trocando Lula por outra pessoa. Um outro sinal de perigo para Lula é o fato, segundo as pesquisas, de que já não há um adversário ideal a ser enfrentado. Todo mundo vence ele. Todo mundo não, né? O Flávio vence ele. Se era o adversário ideal. Lula lidera o campeonato da rejeição, algo a ser considerado com muita gravidade quando se constata que as eleições, em boa medida, são um plebiscito sobre ele. Ele subestima também o peso que valores ou costumes, chama-se como quiser, assumiram na formação da interação de voto, que raramente é, diga-se de passagem, em função de um só aspecto da realidade percebida pelos eleitores. Outros aspectos, como a percepção de segurança pública, corrupção e podridão do sistema político, combinam-se com feições negativas para o que Lula e PT representam em vastos setores da sociedade. Talvez Lula pudesse ser ajudado, se tivesse cuidado a tempo, coisa que nunca fez,
de dois aspectos estratégicos que estão no, digamos, subconsciente coletivo. Primeiro, para onde vamos como país? Qual o plano? Qual o plano, né? E com qual herança em termos de sucessores políticos de uma figura incontestavelmente dominante nas últimas 2 décadas e meia? O Lula não apresenta um futuro. O Lula apresenta um passado tenebroso. Não é um passado. O Lula apresenta um cenário de andar para trás, de regressão. Aí eu achei isso aqui maravilhoso. O choro da Madeleine Laxo. A esquerda que elegeu Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Ela compartilha ali que Erika Hilton deve ser indicada presidente de comissão da mulher da Câmara. Maravilhoso. 100% técnico. Erika Hilton presidindo a comissão da mulher 100% técnico. 100% técnico. Entendedores entenderão. Aí Valdemar ontem estava falando com a imprensa, aí disse que é uma ofensiva pela centro-direita para trazer um grande arco de alianças. Aí o Valdemar disse que o Flávio já teria conversado com a União Brasil e com o PP, Ciro Nogueira e Rueda. Valdemar disse que a conversa com o Marquinhos Censura foi apenas informal, dos republicanos. Nós falamos com republicanos, mas ainda não houve uma conversa formal. Precisamos sentar para conversar porque Marquinhos Censura dá um baile na gente, né? Admitiu. E tá aí dando um chilique nos últimos dias. Aí o PL está se afastando da gente. Pipipi, sou Marquinhos Censura. Eu não baixei esse vídeo, mas eu acho ele aqui fácil. Eu sei porque eu tava aqui olhando os textos e falei, rapaz, esqueci de baixar um. Ontem o Flávio, ele falou sobre a matéria da Folha de São Paulo, que tem uns vazamentos. Eu não vou trazer essa matéria porque tinha muita coisa ali que tem alguns indicativos, mas tem muita coisa que eu acho que ainda pode mudar ali. Só que eu quero mostrar pra vocês esse trecho. E não é nem pra falar do Polon e desmentir, né, o que tá sendo dito pelo Polon, que já tá ali claro que é fake news. Eu acho que ninguém que conhece o Polon ia acreditar que tinha uma história aí pro Polon, né, tá ali, pedido dinheiro pra vender candidatura. Pelo amor de Deus, né? Isso aí o Polon jamais faria. Isso daí é invenção contra o Polon. Eu quero dar play nesse vídeo pra falar do Flávio e do porquê eu sigo me surpreendendo positivamente com o Flávio. Vocês vão entender. Vamos aqui ouvir juntos. Um papel como esse, né? Para falar do ocorrido ontem, porque eu tive várias reuniões ontem. Liguei para muita gente, falei com muita gente pelo telefone para tratar de diversos estados dos palanques nossos a governo e senador pelo país. Então as pessoas iam conversando comigo, me indicavam alguma coisa e eu anotava no papel. Um papel como esse, né, que estava fechado ali em cima da mesa, onde depois eu fui dar uma coletiva para falar do Rio de Janeiro. Saía da sala e voltava. Em um desses momentos, algum coleguinha de vocês pegou, abriu o papel e tirou foto das minhas anotações que eu havia feito sobre os estados, os palanques para governador e para senador, só que não eram opiniões minhas. As pessoas me sugeriam, falavam que estavam ouvindo daquele estado e eu fazia as anotações. E eu quero desfazer uma mentira que já começou a ser vinculada, porque em uma das anotações, no estado do Mato Grosso do Sul, o deputado Polon, eu anotei ali, fiz uma anotação que já está sendo distorcida pela imprensa, como se ele tivesse pedido alguma coisa para deixar de ser candidato a governo ou candidato ao Senado. Estava escrito ali, Polon pediu 15 milhões para não ser candidato. Aquilo nunca aconteceu. A imprensa, a parte da imprensa que estiver falando que ele pediu isso é mentira. O que aconteceu foi uma pessoa que conversou comigo que estavam dizendo isso do Polon. Eu anotei para não esquecer de avisar a ele que estavam veiculando essa mentira criminosa contra ele. Então não tem absolutamente nada de pedido, até porque as decisões que são tomadas sobre candidatos a governo, ao Senado, o Derrite está aqui para aprovar, não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de critério. As decisões são tomadas com várias cabeças ali que estão no nosso núcleo mais próximo para decidir quem vão ser os candidatos que nós vamos apoiar, seja do PL, seja de outros partidos como o Derrite lá em São Paulo. Então, só para desfazer esse mal entendido, não vão para cima do Polon, porque é um cara correto, um cara honesto, um cara leal, um grande defensor das nossas pautas lá no Mato Grosso do Sul. Mas, na verdade, eu anotei para avisá-lo de que estavam falsamente divulgando isso, espalhando lá no Mato Grosso do Sul, para ele ficar atento e tomar as providências, né, contra quem ele achasse que poderiam ser tomadas. Então, Brasil. Tá aí. Sabe que eu gostei muito disso? Primeiro, a direita, por muito tempo, dormiu até hoje, dorme em berço esplêndido. A imprensa inventa o factoide e deixa. Aí quando a crise
já não tem mais como conter, aí o povo pensa em rebater. Então, já a primeira coisa. Informação que realmente incomoda, cara, o Flávio nem esperou, já foi lá, pá, já rebateu. No dia, é 8 e pouca da manhã na Folha, de tarde, tem um horário ali, não, 10 da manhã, pô, 10 da manhã, 10 da manhã aqui, ó. Ou seja, em 1 hora da matéria no ar, o Flávio estava rebatendo. Já começa daí. Rapidez de comunicação, isso é importante. Segundo, a forma como o Flávio aborda. Pode parecer besteira, gente, mas você chegar assim e falar, imprensa, fake news e tudo mais. Teve uma base, né, pra pessoa postar isso, e ele explicou que tava, cara, não é que o Paulo não pediu, ali são denúncias que estavam sendo feitas. E você vê, ele reconhece que a jornalista fez, porque querendo ou não, isso é papel de jornalista. Se fosse do PT fazendo isso e revelasse uma maracutaia do PT, todo mundo ia achar maravilhoso. Tá lá. Então você vê que ele fala, olha, gente, pô, eu entendo, papel de jornalista é ser curioso, né? E foi lá, acabou olhando o papel, mas não foi bem assim, devia ter questionado. Então, até nisso, esse pequeno reconhecimento, você acha que tem alguma chance da jornalista ficar chateada e depois ficar de tititi pro lado dele? Não, ele reconheceu, ele só falou, pô, ela só interpretou errado. Ela só achou ali, porque ela na matéria fala, não, encontramos na anotação falando isso. Aí, aqui já é a matéria da Fórum, né? Não foi a Fórum que deu esse furo, foi a Linhares, da Folha de São Paulo. Então, até nisso, a forma, desde que o Flávio lançou sua candidatura, ele não errou uma vírgula. Ele não deu um único motivo para ser criticado. O homem é brabo. É brabo. Flávio tem jogo de cintura demais. Consegue abordar todos os assuntos com jeitinho. Isso pode parecer bobagem, mas ao longo do governo do Flávio, conseguir falar sobre tudo, sem criar mais animosidades, sabe? Cara, pra que criar mais animosidade se você consegue resolver a confusão? Ele conseguiu resolver. Não culpou a jornalista, fez até um afago, é isso aí mesmo, papel de jornalista. E vida que segue. Parabéns, Flávio. Parabéns por defender o Polon, por entrar em campo, não deixar uma crise crescer, não deixar os seus aliados para trás. É isso que eu espero. Que as pessoas que estejam juntas nesse projeto defendam umas às outras. Isso é grupo, isso é time. O Polon mesmo falou, cara, eu podia até falar. Só vou compartilhar aqui o Flávio. Obrigado, Flávio, já foi lá. O Eduardo, a mesma coisa. O Eduardo podia ficar aí, né? Não, eu vou ter que sentar com o Polon antes de eu ouvir o lado dele, antes de postar. Não, o Eduardo já foi lá, já postou o recorte também. É isso que eu espero de um time, bicho. As pessoas jogarem junto. É isso. Parabéns, pai. Tá doido, velho. É muita coisa boa pra um dia só. Aí, aqui eu não tenho que agradecer nada ao Flávio. Flávio é só um porta-voz. Perdoa aí, Flávio, mas se controla aí no teu lugarzinho, viu? PL define Carlos e Carol de Tone como candidatos ao Senado por Santa Catarina. Isso aqui é fake news. Não foi o PL. Não foi o PL. É primeiro, né? Júlia Zanata, como sempre falei e defendi, chapa pura. Chapa pura. Aí eu já tive que ir lá dar aquela cutucada, né? E aí, Emília? Toda a confusão que a Emília causou pra quê? Nada. Só pra causar desgaste pros Bolsonaro. Tudo que aquela menina fez. Só pra causar desgaste. E o Tobias Panqueca também, né? Mandei ele pra aquele lugar logo. Fracassado do MEC. Mas, como eu tenho memória, eu sempre leio o que sai na imprensa. Semana passada tinham saído algumas notícias, mas eu fiquei esperando. Eu tinha pra mim que... pra mim, né, que ia se oficializar em breve. Era melhor esperar isso aqui acontecer, né? O momento do anúncio, lado a lado. Quando eu digo que Flávio é só um porta-voz, sabe? Porque o brabo mesmo, velho, se chama Jair Messias Bolsonaro. Isso aqui, gente, foi da semana passada. Pouco a gente comentou sobre isso, mas tava ali, ó. Bolsonaro diz a aliados que Carlos e Carol vão concorrer ao Senado. Doente, soluçando, crise no sistema digestivo, hipertensão, câncer na pele, sendo torturado, sabe? Humilhado todo santo dia e tá lá, preocupado com o destino do Brasil, preocupado que a direita tenha candidatos.
Aí vem os vagabundos. Olha lá o Bolsonaro, vai rifar Carol pra colocar o Amin, o Bolsonaro. Ah, velho, o Brasil não merece Bolsonaro não, gente. Não merece não, velho. Não merece de jeito nenhum. Eu coloquei 2 notícias que saíram ambas na semana passada. Ambos os jornais. Olha a Carolina Linhares, né, que o Flávio cita. E a Globo lá, Luísa Marluz. Foi lá, Globo e Folha. Aliados dizem que Bolsonaro indicou Carol e Carlos como candidatos ao Senado de Santa Catarina. Definição contraria a articulação política do grupo do Jorginho Melo, que negocia espaço para o Amin. Obrigado, Jair. Obrigado, Jair. Obrigado. Você não vai ouvir isso, mas obrigado, sabe? Energia de amor de Deus aí. Abrace o Senhor no dia de hoje. Não é possível não, pô. E as pessoas seguem jogando pedra no Jair. Não merecem Bolsonaro. Simplesmente não são dignas de ter Bolsonaro na liderança, né, de um país. Aí o Valdemar fez... Aqui eu acho que o Valdemar só cumpriu o papel dele, sabe? Botar panos quentes, de verdade. O Valdemar diz ter ficado triste por retirar o Amin da chapa Santa Catarina. Após PL definir Carlos e Carol de Tone, expediu o Amin mantém pré-candidatura. Para o deputado, Amin. O Amin tá velho já também, de verdade. Tem mais de 80, acho que tá com 80 e poucos anos. O Amin corre o risco de alguma coisa precisar se licenciar do Senado, sabe? Aí vai assumir o suplente, que é o suplente do Amin, nem sei quem é. Vai pra deputado aí, bicho. Vai pra deputado aí, vai, tá aí enchendo o saco, não quer largar o osso até o final do dia. Ave Maria. Vai pra deputado, cara. É mais um deputado lá na Câmara, Santa Catarina, direita, grande bancada. Mas tá aí. A vontade de Bolsonaro foi seguida, né? Tava tão óbvio, pô. Imagina se a pressão desde o início fosse pra isso. Teve que lutar com toda essa turminha da direita bonitinha. Deixa eu ver um negócio aqui. Tem uma que vai demorar pra eu comentar, que é as coisas do Eduardo. Vou deixar pra comentar depois com um pouco mais de calma. Deixar pra amanhã comentar as coisas do Eduardo. O grande líder Eduardo. Eduardo é uma grande liderança também. A gente já fala sobre isso. Eduardo. São as notícias aí, inclusive, sobre Bolsonaro. O desejo de Bolsonaro para Eduardo. Ninguém fica pra trás. A gente comenta sobre isso amanhã. Coisa boa também, coisa boa. Já deixando notícia boa pra amanhã e a notícia boa que vai ter no dia de hoje, né? Que momento pra ser bolsonarista nesse país. Você que no final do dia sempre acaba que você vê, né? Eu estava certo, né? Era só ter seguido com o Jair, velho. Era só ter seguido com o Jair que ia dar certo. Mas é só o tema, né? Fazer o quê? Por hora eu vou ficar por aqui. Vou mandar esses vídeos que eu dei play lá no Telegram, como eu sempre mando. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passar o meu do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, Kimpaim.com/BR. E se você quiser relembrar as dificuldades que o Flávio enfrentou desde dezembro, o de dezembro já tá no ar. O Atlas de janeiro, tô terminando de revisar, que vai ser publicado agora dia 15. Mas o de dezembro já tá lá. Tem um capítulo, tem vários capítulos sobre isso. Deixa eu ver se ainda tá aberto aqui de ontem. Tá aberto. Ó. Tá aqui, ó. Só pela chamada você já se liga. Flávio lança a candidatura, as primeiras entrevistas de Flávio, os primeiros apoios, o choro dos aliados, lá vem o Centrão, a reação inicial da Farinha Lima, começam as pesquisas, a força do bolsonarismo, a importância da candidatura, o fracasso do 3T, Ratinho e Zema, a confusão do Ceará, a questão se envolve interesse, a turminha de Nicolas de Marçal e demissão do Navarro. Tá lá. Tem 119 páginas só sobre esses assuntos. Deixa eu ver como é que começaram as pesquisas. Tá empatado, né? Vamos lembrar, tá vencendo. Lula rejeitado por 44, Flávio 38. Recuperação do governo Lula estaciona em 32. Bolsonaro perde, aí o pessoal relembrando, né, que em 2018 botaram que o Bolsonaro ia perder pra todo mundo. Flávio 39% já supera Tarcísio. Aqui a turma já começou a ficar chateada com o Flávio, né? Como assim ele supera o 3T? Flávio com a rejeição baixa. Lula é aprovado por 42, aprovado por 52. A avaliação do Lula começou a desandar. Aqui é o GERP, Flávio já levando.
Lula lidera e Flávio é segundo em todos os cenários. Lula avança contra governadores, Flávio leva vantagem sobre Tarcísio, Flávio tem mais apoio entre bolsonaristas que Tarcísio, Flávio é mais forte que o esperado. Meu Deus! A rejeição de Flávio está no teto, importou a do pai. A de Tarcísio está no piso, ainda é desconhecida. E a do Lula também, né? Ainda pode crescer mais, está longe do teto. Agora o Flávio só vai perder rejeição. Só vai perder. 18 dias de pesquisas, aqui já é do Intel. Gente, olha a diferença que tava, né? Aqui é o primeiro turno. Flávio aparece à frente de Tarcísio. No DF, Flávio lidera para presidente. O governo Lula é pior do que de Bolsonaro para 39%. Comparação dos governos. Aqui é Paraná. Aí o Flávio já tá se aproximando, ó. Tava pertinho, 3%. E não parar de crescer. Enfim, para na pesquisa, né? Mais desaprova o Lula. Flávio cresce e já ameaça o Lula no embate direto. Aponta nova pesquisa. Mas é isso. Vamos ver que dia sai a Paraná pesquisa também, né? Por hora, fico por aqui. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!